Olá a todos, nesta lição, vamos abordar os fundamentos da radiofrequência, vamos dar uma olhada em nossos tópicos. Nesta lição, abordaremos tópicos como uma visão geral da radiofrequência, entendendo frequência, banda e canais sem fio, o que é decibel, como transportar dados sobre um sinal de RF. Primeiro, vamos dar uma visão geral das frequências de rádio. Para enviar dados através de uma conexão com fio, a eletricidade é aplicada em uma extremidade e transportada para outra extremidade. O sinal pode ser facilmente transmitido porque o fio do cabo é constantemente condutor, mas uma conexão sem fio não tem nenhuma maneira física de transportar o sinal. Então, como um sinal elétrico pode ser enviado no ar ou em um espaço vazio? Vamos imaginar que duas pessoas distantes uma da outra estejam conectadas uma a outra com uma corda, onde a corda representa o espaço vazio. O emissor levanta a extremidade da corda e a mantém lá, a corda desce depois de uma curta distância, e o receptor não percebe nenhuma mudança. Aqui, como mostra a figura 1, o emissor levanta a corda e, após um certo período de tempo, abaixa-a e nada chega ao receptor. O emissor não pode empurrar a corda, mas quando ele começa a balançar a corda para cima e para baixo em um movimento contínuo e regular, um padrão de onda contínua aparece ao longo de toda a extensão da corda, como mostrado na figura 2. Na verdade, essas ondas vão do emissor para o receptor. A figura 2 mostra um exemplo disso. Quando o emissor começa a balançar a corda para cima e para baixo, as ondas atingem o receptor dessa forma, e um processo semelhante ocorre no espaço vazio, ou seja, no ar. O emissor pode enviar uma corrente alternada com a antena que cria os campos elétricos e magnéticos em movimento que se propagam para fora e para longe como ondas em movimento. Os campos elétrico e magnético se movem juntos e sempre se movem em ângulos retos um para o outro como mostrado na figura 3. O sinal deve continuar a mudar, girando para cima e para baixo para garantir que os campos elétricos e magnéticos continuem a girar e sejam empurrados para fora. As ondas eletromagnéticas não viajam em linha reta, mas se afastam da antena expandindo-se em todas as direções. As ondas resultantes começam pequenas e se expandem para fora, apenas para serem substituídas por novas ondas. No espaço livre, as ondas eletromagnéticas se expandem para fora em todas as três dimensões. Aqui ele mostra uma antena simples, as ondas geradas se expandem para fora circularmente, e as ondas atingem muitas posições e receptores em outras direções. Nesta página, vamos examinar as frequências de rádio com um pouco mais de detalhes. As ondas em uma conexão sem fio podem ser medidas e definidas de várias maneiras. Uma das principais características é a frequência da onda ou o número de vezes que o sinal completa um ciclo de sobe e desce a cada 1 segundo. A figura 5 também ilustra como ocorre o ciclo de uma onda. Um ciclo pode começar quando o sinal sobe da linha central e cai da linha central e sobe novamente para encontrar a linha central, medido como um ciclo do centro de um pico para o centro do próximo pico. Não importa onde você comece a medir um ciclo, o sinal deve fazer uma sequência completa até a posição inicial, onde está pronto para repetir o mesmo padrão cíclico. Suponha que um segundo tenha passado. Como mostrado na figura 5, durante este 1 segundo o sinal viaja através de 4 ciclos completos, então a frequência é de 4 ciclos 4 Hz em 1 segundo. Hz é a unidade de frequência mais comumente usada. Hz representa o ciclo que ocorre em 1 segundo. Como os números podem ser muito grandes à medida que a frequência aumenta por ordem de magnitude, os nomes das frequências podem ser alterados para indicar um número crescente de zeros, conforme listado na tabela 1 abaixo. Para simplificar as coisas, aqui podemos definir 1000 Hz como 1 kHz, 1 milhão de Hz como 1 MHz, 1 bilhão de Hz como 1 GHz. Aqui na figura 6 ele mostra uma representação simples do espectro de frequência contínua variando de 0 Hz a 10 até a potência de 22 ou 1 ou 22,0 Hz. Na parte inferior da lista estão frequências que são muito baixas para o ouvido humano ouvir, seguidas por sons que ele pode ouvir, com a faixa de frequência mais alta indicando raios X, gama e raios cósmicos. A faixa de frequência de cerca de 3 kHz a 300 GHz é muitas vezes referida como radiofrequência. Esta faixa de frequência inclui muitos tipos de comunicação, como rádio em de baixa frequência, rádio de ondas curtas, televisão, rádio FM, micro-ondas e radar. A categoria de micro-ondas também inclui duas faixas de frequência principais usadas para redes sem fio, com mais de uma frequência sendo usada para a mesma finalidade. Por exemplo, o intervalo de 530 kHz a cerca de 1710 kHz é usado por estações de rádio EM, e é por isso que eles são frequentemente referidos como a banda EM.
Uma das duas faixas de frequência usadas para redes sem fio está entre 2.400 e 2.485 GHz, embora não cubra toda a faixa entre 2,4 e 2,5 GHz, geralmente nos referimos a ela como a banda de 2,4 GHz, já que é muito mais fácil se referir ao nome da banda em vez da faixa de frequência específica incluída. Nesta página, deixe-me falar sobre o Wireless Band e seus canais. Uma das duas faixas de frequência usadas para redes sem fio está entre 2.400 e 2.485 GHz, embora não cubra toda a faixa entre 2,4 e 2,5 GHz, costumamos chamá-la de banda 2.4 GHz. Aqueles na outra faixa de comunicação de rede sem fio também são muitas vezes chamados de banda de 5 GHz, porque entre 5.100 e 55.825 GHz, a banda de 5 GHz na verdade inclui as seguintes quatro bandas separadas. Nossa primeira banda, o NI1, é usada entre 5.100 e 55.250 GHz, enquanto o NI2 é usada entre 5.200 e 55.350 GHz, enquanto o NI2 Extended é usada entre 5.400 e 75.725 GHz, enquanto o NI3 é usada entre 5.725 e 5.825 GHz. Uma banda de frequência contém uma faixa contínua de frequências. Se uma única frequência é necessária para uma conexão sem fio entre dois dispositivos, qual frequência eles podem usar e quantas frequências exclusivas podem ser usadas em uma banda? Para manter tudo organizado e harmonioso, as bandas geralmente são divididas em vários canais diferentes, cada canal é conhecido por um número de canal, e eles recebem uma frequência específica. Desde que esses canais sejam definidos por órgãos nacionais e internacionais de definição de padrões, eles podem ser usados de forma consistente em todos os locais. A figura 7 mostra o layout do canal para as bandas de 2,4 GHz e a figura 8 mostra o layout do canal para as bandas de 5 GHz. Aqui ele mostra os canais que usamos em 2,4 GHz, temos canais de 1 a 14, na faixa de 2,4 GHz temos canais 1, 6 e 11 que transmitem sem sobreposição, e em 5 GHz temos 23 canais não sobrepostos, então esses canais são mais usados hoje. Nesta página, deixe-me falar sobre decibel. O conceito de decibel aparece em muitas áreas, como antenas eletrônicas acústicas, sistemas óticos e sinalização. Decibel é uma unidade logarítmica usada para medir o nível sonoro e expressar a razão de dois valores físicos. Estes valores comparados podem ser som, tensão, onda eletromagnética, intensidade, e assim por diante. O decibel está associado ao logaritmo de base 10, 1 decibel de Bell é de 10 decibéis, uma unidade nomeada em homenagem a Alexander Graham Bell, mas não é muito usado. A definição de decibel foi definida nos Estados Unidos no início do século XX, quando a empresa Bell estava fazendo medições de energia telefônica. Hoje esta unidade é usada em larga escala em muitos campos da ciência e engenharia. Essas áreas podem ser listadas como teoria de controle, eletrônica, acústica e assim por diante, ganhando ou perdendo sinais eletrônicos e o ruído é expresso principalmente em decibéis. Agora vamos olhar para os tipos de decibéis. Existem muitos tipos de decibéis, mas usamos tipos de decibéis como dBm, dB, dBd em nossas redes sem fio, então vou falar apenas sobre esses três. dBm é um tipo de eletrônica acústica. dBm tem um valor relativo de 1 mW. Para som e telefones, esse valor geralmente é tomado de acordo com a impedância de 600 ohms, enquanto para rádios, o cálculo é feito acima de 50 ohms. dB e dBd são tipos de medição de antena, onde o IO significa isotrópico. dB, isotrópico é usado em cálculos onde uma antena recebe ou transmite energia igualmente em todas as direções, muitas vezes é usado para expressar o ganho de uma antena. Bi, ele mede o quanto uma antena aumenta a força efetiva do sinal. dBd, por outro lado, é 0 dBd igual a 2,15 dB se compararmos entre antenas de alto ganho e meias ondas. Até agora eu só mencionei as características de radiofrequência dos sinais sem fio. Os sinais de radiofrequência oferecidos só existiram como oscilações simples na forma de ondas senoidais. A frequência fixa e previsível é importante porque um receptor precisa ser sintonizado em uma frequência conhecida para encontrar o sinal em primeiro lugar. Este sinal básico de radiofrequência é chamado de sinal portador, pois é usado para transportar informações úteis.
Os sinais de áudio também são transmitidos por sinais de portadora de rádio em FM, enquanto os sinais de portadora de TV carregam sinais de áudio e vídeo. Sinais de portadora de rede sem fio também precisam transportar dados. A frequência do sinal de portadora original deve ser preservada, a fim de adicionar dados ao sinal de radiofrequência. Para ele, deve haver um esquema de alteração de algumas propriedades do sinal portador para distinguir entre os bits 1 e 0. Independentemente do esquema utilizado pelo transmissor, ele também deve ser utilizado pelo receptor para que os bits de dados possam ser interpretados corretamente. As redes sem fio precisam transportar dados em altas taxas de bits que exigem mais largura de banda para a modulação. O resultado é que os dados enviados são espalhados por uma série de frequências. Isso também é conhecido como espectro de propagação. Na camada física, as redes sem fio podem ser divididas em 3 categorias de espectros. A primeira é conhecida como Frequency Open Spread Spectrum FHSS, a segunda é conhecida como DSSS, a terceira é conhecida como Orthogonal Frequency Division Multiplexing OFDM. OFDM é o modelo de espectro mais utilizado atualmente. Antes de mais nada, vamos olhar para a ESF. A ESF não é mais utilizada hoje, mas vou mencioná-la para sua informação quando você se deparar com ela. A figura 9 mostra um exemplo de como funciona a técnica FHSS, onde a sequência começa no canal 2 e depois se move para os canais 25, 64, 10 e depois 45 e assim por diante em uma sequência definida antes de repetir. O salto entre canais deve ser feito em intervalos regulares para que o transmissor e o receptor possam ficar em sincronia. Além disso, o receptor precisa calcular a sequência de salto com antecedência para que ele possa definir a frequência correta a qualquer momento. Nesta página, vamos olhar para o DSSS. Ele usa um pequeno número de canais largos que podem suportar esquemas de modulação complexa de espectro de propagação sequencial direta e taxas de dados escaláveis. Cada canal tem 22 MHz de largura e suporta velocidades de 11 megabits por segundo. Na banda de 2,4 GHz que ele usa, existem 14 canais possíveis, mas apenas 3 deles não se sobrepõem. Na figura aqui você também pode ver os canais que não se sobrepõem. Os canais 1, 6 e 11 não se sobrepõem. Se usarmos os outros canais pode haver conflitos. Vejamos o OFDM. O DSSS espalha um único fluxo de dados por um amplo canal de 22 MHz. A modulação de RF é inerentemente limitada a uma taxa de dados de 11 megabits por segundo devido à velocidade consistente do chip de 11 MHz que o alimenta. OFDM, por outro lado, envia bits de dados em paralelo sobre múltiplas frequências localizadas em um único canal de 20 MHz. Cada canal é dividido em 64 subportadoras na faixa de 312 kHz e meio. As subportadoras também são divididas nos seguintes tipos. Ele é dividido em guarda, piloto e dados. Guarda, ele usa 12 subportadoras para ajudar a separar um canal de outro e para ajudar a bloquear os receptores no canal. O piloto, por outro lado, é uniformemente espaçado com 4 subportadoras e é sempre transmitido para ajudar os receptores a avaliar o status de ruído do duto. Os dados são reservados para o transporte de dados com 48 transportadoras. A figura 11 mostra um exemplo de OFDM onde o canal 6 na banda 2.4 tem 20 MHz de largura com 48 subportadoras de dados. OFDM é nomeado para a maneira como ele pega um canal e aloca um número de frequências diferentes para suas subportadoras. Note que as subportadoras são colocadas muito próximas umas das outras e elas se sobrepõem. As porções sobrepostas são alinhadas de tal forma que eliminam grande parte da interferência potencial. O OFDM tem as funções de codificação, intercalação e modulação, mas ganha sua escalabilidade usando tantas subportadoras de dados em paralelo. A soma de todas as subportadoras resulta em uma alta taxa de dados, mesmo que as taxas de dados de cada subportadora sejam relativamente pequenas. Na tabela aqui, você pode ver as técnicas de modulação de lã sem fio. Aqui você pode ver o DSSS. Aqui você pode ver os valores de taxa de dados de OFDM. O DSSS atinge uma velocidade máxima de 11 megabits por segundo, enquanto o OFDM pode chegar a 86 megabits por segundo, onde o OFDM 256 QAM é de cerca de 5/6 de taxa de dados. Isso é tudo o que vou te dizer nesta lição. Até a nossa próxima lição. Adeus.